O repórter Canção Nova de hoje viaja para o interior de Minas Gerais. Vamos conhecer uma região de Mata Atlântica feita para sentir o clima frio, paz e tranquilidade. Em meio às antigas tradições, a pequena Monte Verde tem se consolidado como um dos lugares mais acolhedores do mundo. O repórter Canção Nova te convida a embarcar nessa viagem. O distrito de Monte Verde foi criado recentemente, por isso a natureza é preservada com árvores centenárias. Algumas resistem desde o descobrimento do Brasil. O ar puro é resultado do respeito com o meio ambiente, por isso alguns passeios fazem com que a gente tenha mais contato com o verde e encontre motivos de sobra para relaxar. O que pode fazer você escolher como destino turístico um local que traga paz, tranquilidade, contato com a natureza? E quem sabe ainda com uma boa gastronomia, um clima agradável, romântico. Saiba que se você escolher Monte Verde, tudo isso será possível, além de entrar em contato com antigas tradições e entender que o tempo pode ter outros significados. Em meio à Serra da Mantiqueira, que divide e corta boa parte dos municípios do sul de Minas Gerais e os do Vale do Paraíba, em São Paulo, a região onde hoje está a cidade de Camanducaia tem os primeiros registros de moradia apenas em 1849, com a chegada dos bandeirantes. Mas a Mantiqueira, a Mantiquir em Tupi-Guarani ou Serra que Chora, guardava um tesouro escondido. Foi apenas em 1938, com a chegada de Werner Grimberg, imigrante vindo da Letônia, país do leste europeu com pouco mais de 2.200.000 habitantes, que estes montes se tornaram conhecidos. Aqui, os sonhos de Werner e família se realizaram. Viver em um local que lembrasse sua terra natal. A região distante e de difícil acesso foi crescendo, principalmente quando em 1950 ele começou a criar uma pequena vila. Em seguida, imigrantes da Hungria, Suíça, Alemanha, Rússia, Itália e muitos brasileiros encontraram nesta paisagem o lugar ideal para construírem suas vidas. Mas a vila precisava de um nome e, segundo os relatos, Werner seguiu o conselho da esposa e colocou o nome da cidade em homenagem à sua família, Grimberg. Se em leto era apenas um sobrenome, em alemão, Grünberg significa verde montanha. Assim, a pequena fazenda se transformou no que hoje é um distrito de Camanducaia. Nascia Monte Verde. Como se não bastasse, com uma história encantadora e uma paisagem em clima únicos, em janeiro de 2022, um site internacional onde as pessoas podem reservar acomodações para férias ou viagens revelou as 10 cidades mais acolhedoras do mundo. De ilhas tranquilas, cidades históricas, maravilhas arquitetônicas e montanhas intocadas. Os 10 destinos selecionados, reconhecidos por sua hospitalidade, são liderados por Matera, na Itália, seguido de Bled, na Eslovênia, e Taitung City, em Taiwan. E pela terceira vez seguida, Monte Verde aparece na lista, esse ano na 6ª posição. O site que deu esse reconhecimento a Monte Verde está disponível em 43 idiomas e oferece mais de 1 milhão de locais para se hospedar. Foram analisadas as avaliações de 232 milhões de viajantes por todo o mundo. A cidade mais acolhedora do Brasil e uma das mais românticas precisa de pelo menos 2 dias inteiros e 3 pernoites para que você possa desfrutar da região e explorar com mais qualidade tudo que Monte Verde tem para te oferecer. Aqui estão disponíveis cerca de 10.000 leitos de hospedagem. Para começar o dia, nada melhor do que um bom café da manhã
que retrata bem as raízes desta região. Monte Verde é a Suíça brasileira, né? Em qualquer época do ano, o clima é europeu, a arquitetura também é europeia e é muito acolhedor, né? Por isso que até é o terceiro ano consecutivo que a gente ganha como o destino mais acolhedor do Brasil, né? Pela Booking, a gente está entre os 10 mais, mas no Brasil o único destino que ganhou nesses 3 anos foi Monte Verde. A sensação é de orgulho, né? Porque tá somente Monte Verde o destino no Brasil de mais acolhedor, é saber que a gente fez o dever de casa, né? Porque o mineiro ele já é acolhedor e a cidade também, porque a gente tenta ao máximo atender da melhor forma, né? E isso é no geral, porque tem avaliações tanto para pontos turísticos quanto para culinária, né? E também de hotelaria. A Viviane nos mostra uma das acomodações do seu hotel. A família se especializou em hotelaria e vem se reinventando desde 1982. Naturais de Campinas, interior de São Paulo, o que eles mais buscam é fazer com que os clientes, ao entrarem, se sintam como se estivessem em casa. A maioria dos estabelecimentos, eles tentam fazer o melhor café, a melhor acomodação, o melhor atendimento, para que o cliente ele tenha uma experiência tanto no hotel quanto na cidade também, né? A impressão que fica é dos dois. O profissionalismo, em primeiro lugar, né? E também que a pessoa se sinta em casa, porque ele vem para um destino para descansar, para repor as energias, então a gente quer que ele se sinta como se ele estivesse na casa dele, né? Com todo o conforto. É por isso que aqui todos os públicos são bem-vindos e as atrações têm começado a se multiplicar em várias partes do ano. O período é inverno, né? Mas hoje a gente fala que a gente tem uma segunda temporada, porque o nosso inverno, né, a temporada em si começa a partir do final de março, né, que já começa a esfriar, outono começa a esfriar e vai até a primeira quinzena de setembro. Depois disso, tem ainda uma procura grande, né? Porque hoje Monte Verde é muito mais conhecido do que antigamente. E depois, em novembro, começa o evento do Natal, que vai até janeiro. Então, hoje a gente tem uma segunda temporada, que o Natal tá lindo, ele é idealizado e executado pela MOV, em parceria com a Prefeitura, né? E tá muito bonito e, assim, aumentou cerca de 80% o movimento do que a gente tinha nessa temporada, né, nessa baixa temporada que a gente dizia. Mesmo porque aqui tem vários tipos de entretenimentos, né? Porque tem o parque hoje, tem um parque que é voltado para criança também, tem quadriciclos infantil e adulto, tem passeios a cavalo, tem mega tirolesa. Então, assim, é muita opção. Dá para vir tanto casais, né? Porque é um destino romântico, mas também para a família atende muito bem. Para os amantes do frio, aqui as baixas temperaturas também são um atrativo turístico, tornando o clima frio um ambiente perfeito para um passeio a dois. Espaços com a Galeria Werner Grimberg acolhe lojas especializadas em produtos para o inverno e para um tradicional e quente café. O espaço aconchegante fica na entrada da cidade e se tornou parada obrigatória. Os clientes são tão bem-vindos que eles deixaram a decoração ainda mais bonita, com suas sensações e experiências vividas na altitude de Minas Gerais. A altitude que faz Monte Verde se orgulhar de ter o aeroporto mais alto do país. São 1.560 metros, de onde podemos avistar toda a vila, além das Pedras Partida, Redonda, Chapéu do Bispo e Pico do Selado. Mas o aeroporto não é utilizado. A pista, ainda de terra, somente em casos de emergência. Não há autorização da ANAC para uso do espaço. Quem também observa o vai e vem de turistas e o crescimento do local são elas, as araucárias. A trilha do Pinheiro Velho é um dos principais atrativos aqui de Monte Verde. Situada em uma área preservada de Mata Atlântica, as araucárias centenárias resistem ao tempo e também ao risco de extinção. O principal atrativo e o grande desejo dos visitantes é conhecer o Pinheiro Velho. Este aqui
tem mais de 500 anos e 1,70 m de diâmetro. Para abraçá-lo são necessárias pelo menos 3 pessoas. É aqui também que Monte Verde proporciona uma grande experiência aos seus visitantes. A trilha de nível leve possui 5 entradas e não tem como não se impressionar com os tamanhos das araucárias, além de inspirar o mais puro ar. Prova disso são os líquens vermelhos e rosados que crescem em toda parte. Eles são indicadores de um ambiente onde existe uma alta qualidade do ar, ou seja, aqui a natureza vive. A 1,5 km do centro de Monte Verde fica o Parque Oxim, mais uma oportunidade para entrar em contato com a natureza. Quem apresenta para nós o local é a Tânia, mineira de Caxambu, que veio para trabalhar durante 3 meses, mas não saiu mais e já há 34 anos vê sua vida ser transformada em Monte Verde. Dona Tânia, conta pra gente que espaço é esse que nós estamos rodeado aqui de natureza e belas árvores. Então, nós estamos aqui no Parque Oxim, que é um parque que preza pela preservação das árvores, do meio ambiente. Temos aqui 45 mil metros de área, com alguns pontos bem interessantes, como a Cascata da Olívia, a Pedra do Bento, a Gruta do Iã. Temos as lhamas, que são o nosso atrativo maior, a criançada adora. E como surge o parque, Dona Tânia? O parque... Qual foi a ideia dessa Então, construção? se você olhar ali, você tem 2 bandeiras, a do Brasil e a da Letônia. Monte Verde foi, inicialmente, colonizado por letos. E o proprietário do parque, o Sr. Wilson Oxim, é descendente de leto. Quando ele comprou essa propriedade, ele já tinha em mente continuar preservando, por ser uma área grande, ter araucárias aqui centenárias, ele decidiu transformar em um parque. E inaugurou em janeiro de 2020, abriu, funcionou para o carnaval e logo veio a pandemia, fechou. E aí, entre essas idas e vindas, começou a funcionar direto a partir de junho. O nosso atrativo é exatamente isso que nós estamos fazendo. Essa caminhada no verde, aproveitar, respirar, dá para você respirar aí sem máscara, e descobrir esse paraíso, esse santuário assim, ecológico, eu diria, porque você tem aqui xaxinhos bem antigos, araucárias. As grandes atrações do parque são as lhamas. Agora elas vão descansar, mas quem visita o local pode conviver com elas soltas o dia todo. E para quem escolhe passar o dia aqui, é preciso pagar uma taxa, que cabe no bolso de toda a família, com preços variados para as crianças. E quem vem tem a certeza que está investindo na preservação e educando os filhos com respeito pelo ambiente que vivemos. E é um intuito do parque, passar para essa nova geração a necessidade, mostrar a necessidade de preservar, de conservar, porque se você não fizer isso, vai faltar, né? E aí, o que nós vamos ter para oferecer para o futuro? Então, isso é muito importante. Esse trabalho, quando a criança vê, você vê as lixeiras, você não vê uma garrafa de água jogada, porque quando a pessoa está inserida nesse contexto, ela não tem coragem, sabe, de falar, poxa, eu vou sujar isso daqui? Eu não tenho coragem. É impressionante como as pessoas, quando estão aqui dentro, eu não sei te dizer se transforma, se não transforma, mas sentem isso e o retorno é muito bacana, esse retorno que a gente tem das pessoas. O Parque Oxim funciona das 10 da manhã às 6 da tarde. O visitante fica livre para visitar e andar à vontade. Há um restaurante com comidas típicas e é tudo isso que faz com que Monte Verde vá acolhendo seus visitantes, além de nos restaurar de dias cansados e difíceis. A cidade novamente está num ranking
ou pelo menos recebe o reconhecimento de uma das mais acolhedoras do mundo. Sim. Preservar isso também faz parte desse acolhimento para quem vem aqui? Sim, com certeza. Faz parte desse acolhimento, porque nós queremos que a pessoa interaja com o ambiente onde ela está. Nós aqui, falando pelo parque, nós temos prazer em receber você aqui. Nós queremos que você venha, que conheça, que veja, que desfrute de todo esse espaço, para que você sinta vontade de dar continuidade nesse trabalho e voltar. Olhando pelo lado de turismo, turisticamente falando, quero que você volte, traga mais pessoas e vamos divulgando. A Gruta do Iã encerra o roteiro antes de voltarmos à sede. O caminho por entre as árvores nos mostra o valor de preservarmos e torna Monte Verde inesquecível para quem a conhece. No próximo bloco vamos conhecer um pouco mais do que Monte Verde oferece. Pintura, cerâmica e, claro, uma deliciosa comida típica da região. Tudo isso regado a muita história e uma boa roda de conversa. Fica aí que eu já volto. Além do comércio com peças e produtos que são parte da identidade local, Monte Verde também se destaca pela preservação da arte. O encanto das vitrines se mistura com o sabor da gastronomia. A Galeria Werner Grimberg é um dos espaços comerciais mais recentes do distrito e outros estão surgindo. Mas tudo teve início com o Shopping Center Celeiro. Na verdade, uma galeria com cerca de 30 lojinhas na rua principal do distrito. É possível encontrar de tudo. Aqui é certo que aquela lembrancinha estará garantida. E nós encontramos a Manu, fechando sua loja, mas mesmo assim ela nos atendeu. Mas antes a atenção foi para os clientes. Hospitalidade pura. Você mesmo presenciou hoje o que aconteceu, né? Eu estava fechando a loja, um turista passou, ele queria ver a loja, eu voltei com ele para a loja, né? E atendi. Então, assim, a gente recebe como se fosse a própria casa da gente, né? Existem restaurantes aqui, eu posso te citar o Vila Dona, né? Que ele é um restaurante acolhedor também. Esse cuidado é apenas um dos diferenciais de Monte Verde. Por isso, essa cearense de Fortaleza se apaixonou pelo clima, pelas pessoas e participa ativamente do desenvolvimento da região. Eu acho que Monte Verde está crescendo demais, né? Esse shopping Celeiro foi o primeiro centro comercial do distrito, ele tem 38 anos, né? Aqui a gente preserva a natureza, então a gente preserva os esquilos, a gente tem uma pessoa que só toma conta dos esquilos, né? Que é o Nelson, o Homem do Tempo. E aqui no shopping a gente tem essa vila e Monte Verde cresce cada dia mais, porque muitas pousadas se fazendo, muitos restaurantes vindo, mas assim, a gente espera que todos consigam firmar, porque está crescendo bastante mesmo. A galeria também tem espaço para um bom lanche e algumas épocas do ano, como nos meses mais quentes, reserva visitas especiais, os esquilos. Infelizmente, não podemos avistar o animal símbolo do distrito, mas podemos ver de perto um patrimônio cultural e imaterial de Monte Verde, a técnica de pintura Bauermalerei, ou pintura Bauer. O Bauer ela é uma pintura típica alemã do século XVIII, onde os alemães rurais, né, os camponeses, ficavam dentro de casa e com frio, né, com a neve que caía, eles pintavam os móveis para poder alegrar. E aí nasceu a pintura Bauer, que é camponês, né? Bauermalerei, pintura camponesa.
A pintura de camponês, que pode ser vista em diversos pontos do distrito, foi trazida para cá pela dona Carme, mãe da Manuela, em meados dos anos 1980. Suas primeiras alunas se tornaram também professoras e hoje mantém ateliês pela região. E claro que isso enche a filha de orgulho. Você deixa uma identidade numa cidade, você cria que as pessoas venham e venham procurar pela pintura do Bauer. E também vivenciar, porque aqui nos ateliês e no ateliê comunitário você pode vivenciar a pintura. Então você aprende uma arte, você aprende, tem essa vivência, né? E aí se você se apaixonar, você se aperfeiçoa, mas quando você pinta, você está passando para aquele produto que você está fazendo toda a sua emoção, né? Então você tem uma ligação com aquilo que você está fazendo. Não é só sentar, pintar, e como qualquer arte que você faça, né? Você está transmitindo a sua emoção para aquilo que você está fazendo. E se você quer ver de perto a beleza das pinturas, sentir o acolhimento, saiba que o convite está feito. Quero fazer um convite para que todos que estejam assistindo o programa venham conhecer Monte Verde. Monte Verde é muito bonito e muito acolhedor. Saindo da galeria, caminhamos 450 metros para chegar até a Cerâmica Masal, que divide espaço com a Strudel House. De cima e embaixo, nas paredes e móveis, entramos em contato com o talento e o dom da maranhense Maria Carvalhal. Eu, desde criança, sempre gostei de desenho, de arte. E sempre fui apaixonada por cerâmica e azulejo. E o que eu fiz? Eu estudei a química desses materiais, porque eu já tenho um pouco de base, minha formação é técnica eletrônica, né? Trabalhei muitos anos em São Paulo e com isso também a gente acaba aprendendo um monte de coisa na parte de química, de física, e os fenômenos são físico-químicos, né? E com isso eu vim adaptar, né, o meu desenho justamente a parte de cerâmica e azulejo. Foi isso que eu fiz. Eu fiz uma adaptação do meu conhecimento em arte de desenhar em cima dessas plataformas, que realmente eu gosto muito. Ela está nesse local há pouco tempo. O convite para montar aqui o seu ateliê e fazer desse espaço a continuidade da sua vida veio como um presente. Hoje, quem se serve dos strudels e dos chás pode conferir nas mãos a beleza da sua arte. Masal é o nome do meu ateliê, certo? Masal foi um amigo meu que é judeu e ele deu esse nome lá no comecinho, quando eu abri a MEI, que quer dizer destino, sorte, e é um termo em hebraico, azulejaria Masal. A Maria nos mostra todo o processo, desde os primeiros traços, as cores, a montagem para levar as peças ao forno, o preparo com produtos especiais e, claro, podemos deslumbrar toda a vida que as peças transmitem. Primeiro, a gente marca, né, o desenho. O desenho é marcado, todos, porque o azulejo ele é geométrico, ele não pode ter um menor, um maior, não. Então, por isso que é preciso marcar com uma tela. Então, todos são marcados. Depois que marcou, eu vou passar o pincel um por um. Então, cada um vai sair um pouquinho diferente um do outro, que é exatamente o que marca a azulejaria do século XVIII, né? É justamente essa identidade com o pincel e com o artista, né? Essa intimidade com o artesão que você não encontra. Embora a gente vê que as peças ficam, já sabe que vão ficar tão brilhosas, tão coloridas ou tão azul, todo dia eu fico curiosa. Eu mal durmo para esperar abrir o forno. Então eu gosto muito, é uma paixão, né? São quase filhos, né? São, tanto que as pessoas chegam aqui e falam assim, Maria, eu digo, pega devagar, pega por baixo. Puxa, você pensa, é um filho, eu digo, é um filho meu, você está indo, você está levando um pedaço de mim para casa. Leva mesmo, até porque é tanta entrega que ela lembra de todas as peças.
mas algumas, claro, são especiais e ainda continuam por aqui. Tem muito sentimento, tem muito coração, né? E tem muito empenho, por isso que é uma coisa, né? Que elas ficam únicas. Do salão, podemos ver o Roland tirando do forno o famoso Apfelstrudel. Mas aqui, além do strudel com recheio de maçã, outras opções também são servidas, inclusive salgadas. O Strudel Halls não é um restaurante. Aqui o Roland recebe as pessoas na casa em que frequentou desde a infância com a família. Por isso, uma conversa sobre sua história e as tradições é obrigatória. O strudel é servido principalmente na Áustria. Ele é uma tradição do Império Austro-Húngaro. Existem os húngaros que também dizem que são eles os inventores do strudel. Ótimo. Na verdade, o strudel é mais conhecido por Apfelstrudel, é o strudel de maçã. Faz parte dos encontros familiares em toda a Suíça, Áustria e Alemanha. Aqui sempre houve em Monte Verde a tradição do strudel. Há muitos anos, Anita Bortz, também a mãe dos meninos aqui da casa do strudel, faziam um strudel e não só, também geleia, uma tradição europeia, porque lá, naquelas épocas de 1900, não havia geladeira, então você tinha que fazer o doce. E o doce era uma maneira de você conservar. Apesar de ser tão famoso, o doce era uma raridade para o Roland. Isso porque até os 12 anos ele ganhava um pedaço por ano. E isso faz com que suas lembranças, do cheiro, do gosto, o levem aos tempos de festas e encontros na família. A família dele, inclusive, chegou nos anos 1960 à região. E entre um strudel e outro, a pequena vila foi crescendo e contando e criando histórias. Essa igreja já estava quando nós chegávamos, essa igreja batista, aqui na frente. Essa era a rua principal. E aos poucos Monte Verde foi crescendo. Infelizmente não participei de todas as fases do crescimento de Monte Verde. E só em 2011 nós ganhamos o asfalto. Até ali era uma boa parte estrada de terra. Para nós era uma aventura Monte Verde. Quando éramos criança aqui, a gente vinha, os outros amigos nossos iam para o Guarujá, a gente vinha para Monte Verde, mas tudo bem. E até meus 16 anos eu vinha passar sempre as férias aqui. Agora estou aqui, vejo Monte Verde mudado. Ultimamente tem tido uma enorme avanço na parte do receptivo, na parte de alimentação, na parte de culinária, já muito antes na parte de hospedagem. Mas essa parte de culinária avançou e tem muita gente interessante que veio. Pessoal que se formou na França, cozinheiros famosos. Nós, monteverdianos, vamos vindo através de uma evolução. Os primeiros alemães vieram por indicação dos meus pais, de outros que vieram, diretores de empresas, donos de empresas, gerentes, e no final acabou se encontrando todo mundo aqui de novo em Monte Verde, que acabou de se despedir das empresas em São Paulo e se viam aqui. Mas, como você falou, os alemães, os austríacos, os holandeses, franceses, principalmente italianos, são reclusos em suas casas. Ou seja, não era uma grande festa, a gente vinha para descansar e passar as férias.
Só a criançada é que fazia a festa. Hoje eu vejo Monte Verde como um exemplo de que tradição une prestígio pessoal e tudo mais é secundário. Nós precisamos aprender a ter força através de ações positivas. Apesar de vem tanta coisa atrapalhar, nós, de certa forma, ajudamos o município a se desenvolver, apesar de muitas coisas que atrapalharam no passado. Monte Verde pode sim se orgulhar de ser o receptivo, agora reconhecido finalmente. Muito obrigado ao seu Ronald, e agora a gente vai experimentar então o verdadeiro e um dos mais tradicionais strudel aqui de Monte Verde. Belas histórias e uma delícia poder manter essa tradição. No próximo bloco, vamos conhecer um pouco mais sobre a força da gastronomia em Monte Verde, com chocolates e uma geleia artesanal que segue fielmente às origens europeias. O intervalo é rapidinho. Ao aparecer como a sexta cidade mais acolhedora do mundo, Monte Verde mostra que sua gastronomia é de qualidade. Se em toda Minas Gerais os doces são destaque na culinária, no distrito não poderia ser diferente. Prepare-se porque você vai ficar com água na boca. Em meio a essa arquitetura europeia e as mais variadas cozinhas que aqui compõem este cenário, Monte Verde tem oferecido aos seus visitantes muitos atrativos. Desde o ano 2000, a pista de patinação no gelo leva o título de uma das maiores pistas fixas do Brasil. Com 200 metros quadrados, o ringue comporta até 50 pessoas patinando ao mesmo tempo e com segurança. Para quem gosta de esportes radicais, a Fazenda Radical é uma das opções, com tirolesas de 1.050 metros de extensão, a mais de 70 metros de altura. Aqui também tem arvorismo, parede de escalada e arco e flecha. Uma das atrações mais procuradas é a Escola de Falcoaria, localizada a 4 quilômetros da entrada do distrito. Os visitantes conhecem uma das mais antigas formas de interação entre o homem e a natureza, realizada por mais de 4.000 anos e já reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade. E aos mais aventureiros, mas acessível para todas as pessoas, as trilhas são uma ótima escolha, como a da Pedra Redonda, das Corredeiras do Itapuá. Além disso, passeios de jipes e quadriciclos deixam a viagem ainda mais animada. Voltando ao centro, é fácil encontrar em todos os locais bares e restaurantes da tradicional culinária mineira, as pizzarias. Também é possível saborear peixes, massas e os doces. E não poderiam faltar os queijos e o prato típico de destinos com esse clima, os fundis. Mas uma das opções, uma paixão nacional, o chocolate ganha nossos paladares. E na primeira fábrica da guloseima da região, as tradições são mantidas há anos. Na Gressonnet Chocolate, muito famosa em Monte Verde, por ser a primeira chocolateria de Monte Verde. Estamos aqui desde 1978. Qual é o grande diferencial que vocês tentam preservar desde esse início? Os doces que são os carro-chefe, né? Temos a Prímula, famosa demais em Monte Verde, que são duas bolachas com recheio de doce de leite coberto com chocolate.
lembra a montagem do alfajor, o gosto é diferente, ela é mais macia, mais úmida, outro gosto. Porque a Gressoney é uma cidade que fica grudado com os Alpes Suíços, na verdade ela pertence à Itália, entendeu? E é uma estação de esqui. É de onde veio, na verdade, o senhor que montou a Gressoney aqui em 78. A ligação do Gerson com a fábrica vai além de apenas ser nascido e criado em Monte Verde. E é essa ligação que faz com que a dedicação e a busca pela perfeição seja constante. E todos que param para ver o processo ficam admirados e, claro, com água na boca. Eu, quando era pequenininho, tinha ligações com a Gressoney. Por quê? Porque a minha mãe, eles montaram aqui em 78 e a minha mãe começou a trabalhar com eles em 81. Ela trabalhou com eles por um longo período e através disso, nessa época eu era bem criança, né? Aí, em 2006, houve a separação do casal, quiseram vender a marca e a empresa. Aí eu comprei deles e até então estou com a Gressoney e mantive, na verdade, os mesmos produtos. Lógico que a gente tem que sempre estar se aperfeiçoando e mais continua os produtos. Para quem acha que você fez somente esse movimento de compra, de administração, se engana. O Gerson colocou a mão na massa. Opa, demais, demais. Eu, na verdade, quando eu comprei deles, eu não mexia com chocolate, não sabia nada. Aí comecei a aprender, estudei bastante sobre o produto e trabalhei muito para chegar na Gressoney o que é hoje. O Gerson é mais um que olha com bons olhos o desenvolvimento do distrito, entende as dificuldades e analisa os riscos. Mas para ele, quanto mais gente conhecer as maravilhas de Monte Verde, melhor. Eu sempre falo, gente, sempre a gente tenta trazer isso o tempo todo, o atendimento, uma cidade acolhedora como foi, entendeu? Fomos 6º a nível mundial, né? E, gente, para nós isso daqui, sempre tentando se aperfeiçoar, né? A gente tenta com os nossos colaboradores trazer dessa maneira e, nossa, é muito gratificante, é muito gratificante. A gente tem que trabalhar muito mesmo, para cada vez mais, entendeu? A gente atender bem esse turista e trazer mais e mais turista e gente, sem palavras até às vezes para o momento, mas é bom demais ter sempre novos turistas e com isto que está acontecendo agora, fomos eleitos dessa maneira, é mais turistas chegando, entendeu? E é muito bom, gente. E não podíamos deixar de degustar um dos pratos mais pedidos da fábrica, a sopa de morango, claro, com bastante chocolate. A rica culinária aquece a alma dos que aqui conhecem. E para conhecer mais sobre os encantos de Monte Verde e uma das melhores sobremesas do mundo, segundo o seu Edmundo, nós viemos conhecer uma das suas lojas, das geleias Edelweiss. Bem-vindos na minha lojinha de geleias, tá certo? A geleia fabricada por ele e a família é considerada uma das melhores do mercado nacional. São feitas 100% artesanalmente. Mas para chegar aqui, ele andou bastante por aí. Quem é seu Edmundo quando a pessoa que vem conhecer Monte Verde passa pela lojinha, por esta ou pela outra, e se depara com este senhor? Quem que eles encontram? Bom, encontram uma pessoa que decidiu mudar de atividades quando se aposentou. Originalmente, minha profissão, eu tenho doutorado em Química Nuclear e só depois de aposentar que comecei a fazer geleias em casa para a família. E isso acabou progredindo por causa da demanda de clientes e acabou numa pequena indústria familiar na qual minha esposa e minha filha são sócios comigo, de tal maneira que eu estou passando para frente agora isso. Nascido em Barcelona, na Espanha, a vida já o levou para mais de 50 países.
Mas foi no Brasil que ele sentiu algo diferente. Foi em Monte Verde que ele encontrou morada e sabor para a vida. Quando eu saí da Espanha, eu saí em 51. Eu tinha 10 anos de idade. E com meus pais, nós fomos para a Argentina. Então, eu na minha vida tenho 20 anos de morar em Buenos Aires. E, evidentemente, a saída da Argentina para o Brasil foi um pouco assim que uma decisão difícil de tomar, tá? Mas veja como realmente a mão divina está em tudo. Eu não conhecia o Brasil. O dia que eu cheguei aqui, nos primeiros dias, já me apaixonei por este país. Falei, mas gente, eu fiquei 20 anos na Argentina e agora aqui eu sinto que a personalidade deste povo bate com a minha muito mais do que a Argentina. Não que não batesse na Argentina. Para mim eu estava muito feliz, estava muito bem lá, mas de repente meus olhos e meu coração sentiram, este vai ser o meu país. Com PhD em Química Nuclear, seu Edmundo já integrou a Comissão Nacional de Energia Nuclear, foi superintendente da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e atuou por 10 anos na Agência Internacional de Energia Atômica da ONU. Foi nesse período que morou em Viena, na Áustria, e conheceu algo que mudou sua vida. Novamente, volto a dizer, o homem propõe e Deus dispõe, tá certo? Naquela época, eu mal parava em Viena, porque eu era na parte de consultoria técnica e eu ia rodando os países, tá certo, atendendo às necessidades de novas técnicas de usos pacíficos da energia nuclear. Então, fins de semana em casa, algum que outro, mas não muitos, tá? A minha vizinha de lado, aliás, uma família maravilhosa, ainda agora depois de 25 anos a gente se corresponde todo ano, tá certo? Ela chega em casa um dia e falou, senhor Edmundo, eu poderia pegar umas amoras aqui deste pé do seu jardim? Eu estou querendo fazer uma geleia. Falei, fique à vontade. Tá, e é muito gostosa esta amora, realmente. Não, tudo bem. Aí ela veio com um baldinho. Uma hora depois me aparece com uma geleia e me deu de presente. O que ela não sabia, que aquele Edmundo não gostava de doces. Eu trocava mais uma porção de lasanha por a melhor sobremesa do mundo, tá? Aí tudo bem, falei, agradeci, tá? Levei para dentro, fechada. À noite eu olhei a geleia e falei, sabe, pelo menos um desencargo de consciência, eu tenho que experimentar para dar um retorno, né, e agradecer. Aí abri, na hora que eu coloquei na minha boca aquela geleia, meus olhos se abriram. E falei, uau, nada a ver com as geleias que nós temos no Brasil. Ok, perfeito, tudo bem. Eu sempre gostei de cozinhar. Como um bom químico, dizem que todo químico é bom na cozinha. Mas coisas salgadas. Aí me surgiu a curiosidade de como é que faz esta geleia. Ela foi lá e me mostrou os ingredientes, tudo mais, como ela fazia. Então isso ficou comigo, mas não dava nem tempo de testar, de fazer nada. Aí quando eu voltei para o Brasil, aposentado, aí comecei a brincar de fazer geleia. Geleia para amigos, geleia para parentes, para os filhos, etc. E aí vinha tudo isso, né? Ô pai, ô Edmundo, não, tem que fazer para vender. Ah, não enche. Tem que fazer para vender. Não, pelo amor de Deus. Naquela época, nosso foco era artesanato, tá? Aí começamos a vender geleias. Te digo, isso daí foi em 2005. Aí, claro, no início, eu não vou dizer que as minhas geleias eram as melhores quando eu iniciei, porque a gente, como receita de cozinha, a gente vai desenvolvendo, tem que ficar atento, ver o que pode melhorar, de um erro, como corrigir. Então nós temos ido convergindo, soltando outros sabores, mas o que no início do empreendimento as geleias correspondiam a menos de 5% do faturamento, ano passado passou a ser 98%. Por isso deixamos o artesanato de lado e começamos a nos, como se diz, a nos focar mais na geleia.
A chegada a Monte Verde foi em 1985, quando procurava um local para descansar. O primeiro sítio que conheceu foi o suficiente para não querer sair mais da região. E ele acompanha todo o crescimento e faz parte do acolhimento que todos recebem. Afinal, é aquela coisa, ganha a gente pela simpatia e pela barriga. Essas mudanças são importantes para o desenvolvimento, até para que as pessoas possam evoluir e ter mais condições de qualidade de vida também. Mas não é importante também que essas mudanças sejam feitas de uma maneira gradativa, com calma, para que as tradições sejam mantidas? Veja, com a máscara não dá para ver o sorriso de lado a lado, tá? Mas ó, eu estou sorrindo porque você tocou um ponto fundamental. Eu sempre bati, não esqueça, minha origem é europeia e eu sou um executivo aposentado. Então, para mim, tem uma palavra que o significado é diferente que para o povo em geral. Se chama planejamento. Tem um plano diretor agora para a cidade. A prefeitura, graças a Deus, está muito integrada com a MOVE, tá certo? A MOVE é a Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região. E existe uma boa sintonia entre todos. Então, isso faz com que exista um espírito positivo quando você entra na cidade. Sem falar com ninguém, você entrou e já puxa, como aqui é diferente. Como não sei ainda, mas é bem diferente, tá? E aí você vai ficando apaixonado. O atendimento em geral, vocês têm verificado, é realmente sensacional. O pessoal é muito acolhedor. E temos a prova pelo prêmio. Hoje, às vésperas de completar 81 anos, seu Edmundo fabrica 18 sabores de geleias. O nome é uma homenagem à flor símbolo da Áustria. Mas o que ele e todos neste distrito fazem é uma grande homenagem à receptividade, ao carinho e ao respeito à natureza. É no frio, na boa comida, nas experiências únicas que Monte Verde segue acolhendo a todos nós. O Repórter Canção Nova de hoje chega ao fim. Nosso agradecimento a todos que nos receberam e abriram suas portas e contaram as suas histórias. E a você que permaneceu conosco até agora, nosso muito obrigada. Semana que vem a gente se encontra. Até lá. Tchau!